Olá, mais uma aula de direito para concursos, essa especificamente sobre a Lei Antitortura, Lei 9.455 de 1997. Ela vai dizer o que são crimes de tortura e quais são as penalidades. Normalmente, essa lei cai em concurso para agente penal, polícia militar, polícia civil e até vigilantes têm que estudar essa lei. Vamos lá. Eu sou Adriana Ferreira Fernandes, servidora concursada do IPSENG, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Também sou bibliotecária formada pela UFMG. Depois eu fiz direito pelo Unicentro Metodista Isabela Hendricks. Fui professora de direito por uns quase 15 anos antes da pandemia. E de disciplinas afins em cursos preparatórios para concurso e também em cursos profissionalizantes. Fui advogada voluntária em diversas ações sociais. Hoje eu sou radialista na Rádio Web Feito em Casa, com o programa Quem Manda São Elas, toda segunda-feira às 20 horas. Sou hipnoterapeuta. Gente, geminiana atira para tudo quanto é lado. Eu gosto dessa diversidade. Eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com programação neurolinguística potencializada pela hipnose. Dá uma olhadinha lá no meu site, adrianafernandes.com. E também sou escritora. Eu tenho o e-book sobre a família Rezende, eu sou genealogista amadora da família Rezende e conto toda a história porque, sim, a família Rezende brasileira, 99% vem da mesma origem e eu conto isso nesse livreto. Eu também tenho um livro sobre os aspectos jurídicos da atividade de bombeiro profissional civil e o chamado SOCEM dessa atividade. Tenho 2 livros de crônicas, A Vida em Palavras 1 e A Vida em Palavras 2. A Vida em Palavras 1, eu associo direito e humor. Eu conto passagens da minha vida e relaciono com direitos do cidadão, sobre segurança pública, traição, indenizações e vários outros temas. Já no A Vida em Palavras 2, eu falo exclusivamente sobre sexo e relacionamentos. Esse livro também é um livro muito divertido e que foi direito para as mulheres, direcionado para as mulheres, mas que todo homem deve ler. Eu falo sobre o tamanho do pinto, sobre traição, sobre casamento, sobre uma série de coisas nessa temática de sexo e relacionamentos. Você encontra os 3 últimos na versão física pela editora Multifoco e todos eles na versão e-book pela Amazon. R$10, outro tá R$15, o dos Rezende, se não me engano, tá R$20. São preços bem acessíveis e são livros bacanas. Dúvidas, você pode mandar um e-mail para adrifernandesbh@gmail.com e meu Instagram é @adrifernandesbh. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui nesse canal do YouTube e compartilhar com os amigos. Bora estudar. Já falei demais. Lei 9.455, de 7 de abril de 1997, define os crimes de tortura e dá outras providências. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Esse é o cabeçalho da lei. Ali onde está escrito define os crimes de tortura e dá outras providências é a ementa. Isso não cai em prova não, mas é uma curiosidade. É bom vocês saberem. E onde está escrito o Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional sanciona a seguinte lei, é porque ele acatou a lei que tramitou no Congresso. Se ele fosse vetar essa lei, o Congresso a promulgaria.
E aí estaria escrito: presidente do Congresso Nacional, faço saber que o Congresso decreta e eu promulgo a seguinte lei. Sempre que vocês virem numa lei que o presidente está sancionando, é porque ele não vetou, ele acatou. Ou então o veto foi derrubado, voltou para ele e ele concordou, mudou de ideia e sancionou. Porque quando o presidente não concorda com a lei que o Congresso tramita, que o Congresso elabora, ele veta e o próprio Congresso, então, promulga. Essa é a diferença de sancionar e promulgar. Mas vamos lá, é curiosidade. Bom, somente a lei, por uma ordem constitucional, vocês já devem ter estudado isso, somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso, se uma determinada conduta não está na lei como algo proibido ou do qual você deve se omitir, aquilo não é crime. Andar de boné fora de casa é crime. Tá na lei? Então, a partir de agora é crime. Quem andou até ontem não cometeu crime nenhum. Só a lei define crime. E é por isso que essa lei vem e define em seu artigo 1º que constitui crime de tortura. Agora, as condutas que ela vai citar vão ser consideradas tortura, porque até então não era. Era uma associação de cárcere privado com lesão corporal. A partir de agora é tortura. E a gente vai ver depois lá nas penalidades que aí especificidades que torna um crime mais grave, tá? Então, o que é a tortura? Artigo 1º, constitui crime de tortura. 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Constranger alguém é submeter a pessoa a alguma coisa. Constranger alguém com emprego de violência, batendo nela, ou então com uso de arma de fogo, com uso de faca, ou com grave ameaça. O que é grave ameaça? É dizer que vai matar sua mãe, é dizer que vai sequestrar sua família, tá bom? É dizer que vai arrancar sua perna, qualquer ameaça que torne você extremamente fragilizado ali naquele momento. Então, submeter alguém com emprego de violência ou com grave ameaça, causando nessa pessoa sofrimento físico, dor física, machucando essa pessoa, ou mental, psicologicamente, você abalando essa pessoa psicologicamente, é tortura. Desde que tenha uma finalidade. Fazer tudo isso para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Querer arrancar da pessoa que assaltou o banco. Querer arrancar do marido daquela pessoa que ele matou fulano. Então, eu posso fazer tudo isso para obrigar a pessoa a dar uma informação, uma confissão ou uma declaração, mas eu também posso torturar uma pessoa para que um outro confesse, para que um outro dê a informação. É o que a gente faz com... você pega a mulher do cara, tortura, o cara dá a informação, para o cara passar a fita. Também pode ser que você constranja alguém mediante violência ou grave ameaça causando sofrimento físico ou mental para obrigar essa pessoa a cometer um crime ou omitir-se de um dever legal acerca de evitar o cometimento de um crime. É o que fazem, por exemplo, quando sequestram a família de um bancário. Está submetendo ele sob uma grave ameaça, eu vou matar sua família, causando nele, então, um sofrimento mental para provocar nele uma ação de natureza criminosa, que é ele ir lá no banco e ele mesmo roubar o banco e
dá o dinheiro para as pessoas, para o ladrão. Colocam até bomba nele, né? Um absurdo essa coiseira toda. Ou então eles podem sequestrar a família de um vigilante para que o vigilante se omita na hora lá da ação e finja que reagiu, mas não, na verdade ele não reagiu e favoreceu o cometimento de um crime. Então, quem fez, veja que não fez nada com o vigilante, nem encostou a mão nele, mas ameaçou que ia sequestrar a família dele se ele não fizesse isso. É tortura. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Você surra a pessoa porque ela é preta. Você surra a pessoa porque ela é um bandista. Isso também é tortura. Foi elevado à categoria de tortura. Então, observem. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com uma dessas finalidades. Sempre tem que ter uma finalidade. Sempre. Ou para obter informação ou confissão, ou para fazer essa pessoa cometer um crime ou se omitir de um dever legal, ou por ser preto ou por uma questão religiosa. Isso é tortura. Ok? Esse é o primeiro crime de tortura que essa lei aponta, aí no inciso 1. Porque aí, no inciso 2, ela traz mais um. Vamos ver. Inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Não sei se vocês vão lembrar, há uns anos atrás, teve o caso de uma procuradora federal que adotou uma criança. Não adotou, não. Na verdade, eu acho que só tinha a guarda dela. Pegou ela dos pais para dar instrução, para dar uma vida melhor. Na verdade, essa menininha, se não me engano, dos 9 aos 12 anos, como empregada doméstica. E mantinha a menina acorrentada na área de serviço. E se a menina ainda fizesse algo que ela não gostasse, ela apertava a ponta dos dedos da criança com um alicate. É tortura. Essa mulher cometeu o crime de tortura. Ela submeteu alguém à sua guarda, mediante violência, a intenso sofrimento físico e mental, aplicando castigo e também para evitar que ela fizesse alguma coisa, porque ela fugisse, por isso mantinha ela acorrentada. Quando você não deixa sua esposa sair sozinha sem você, ter contato com os familiares, etc., é crime de cárcere privado. Agora, se você dá uns tapa nela porque ela deixou queimar o arroz, isso é tortura. Foi elevada à categoria de tortura. Submeter alguém sob a sua autoridade de marido, entre aspas, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou para dar uns tapas nela para impedir que ela fale com a família. Seria um crime de tortura, era um crime de tortura. Aí veio o feminicídio, veio a Maria da Penha e mudou toda essa questão. Então, isso pode ser pegadinha de prova, tá? Quando se falar da questão de casal, de marido e mulher, entre familiares, o que vai prevalecer é a Maria da Penha e a lei e lá a do feminicídio, que qualificou como hediondo o crime de homicídio pelo fato da vítima ser mulher. Não vai prevalecer a questão da tortura, não. Tá bom? Mas se não houver relacionamento nenhum,
no caso dessa procuradora que apenas trouxe essa criança para fazer dela sua empregada doméstica, é caso de tortura. A menina estava sob a guarda. Ou então, outro caso, né? Você tá ali, prendeu alguém, um militar, ou um cidadão qualquer, porque em flagrante a gente pode prender. Você prende ali o cara que estava assediando uma mulher. Ele está ali sob sua guarda ou sob seu poder ou autoridade. E aí ele cospe na sua cara, e porque ele cuspiu na sua cara, você começa a surrar o sujeito. Vai ser considerado tortura. Você está castigando ele por ele ter cuspido na sua cara, ou você vai estar castigando ele por ele ter assediado, sendo que você não é juiz para punir ninguém. Isso é crime de tortura. Nesses casos, no inciso 1, que a gente mencionou, e no 2, você vai responder com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Bom, nessa mesma pena incorre, ou seja, vai ser submetida a essa pena quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Ganha um beijo da tia Dridri, este parágrafo 1º diz. Tchananã, reloginho. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou dar beijo porra nenhuma não. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa. Presidiário, você é um agente penal. Na hora do banho de sol, você bota... acharam uma... Na hora do banho de sol, não. Acharam uma... Esqueci o nome daqueles negocinhos que eles fazem pra chuchar os outros lá. Pra furar os outros. Chucho, né? Pra furar os outros lá. Acharam na cela, tira todo mundo, bota lá no pátio e começa a jogar água gelada nos caras, pelado, pra dizer de quem que era aquilo. Isso é tortura. Esse parágrafo 1º tá dizendo isso. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Trem aqui, né? Pera aí só um tiquinho que eu vou voltar aqui. A porra não volta. Ai, que raiva! Bom, pessoa presa, vamos manter aqui no parágrafo 1º, submeter pessoa presa ou pessoa sujeita a medida de segurança menor. Menor, a gente não diz que ele está preso. Vocês devem saber disso melhor do que eu. A gente fala que é pessoa sujeita a medida de segurança. Então, se você castiga um menor em medida de segurança ou uma pessoa presa de uma forma que não está na lei, você está praticando o crime de tortura e também vai se submeter à reclusão de 2 a 8 anos. A questão é que lá na direção do presídio são definidos, na lei já tem definidos a que o preso vai ser submetido se ele tiver uma indisciplina. A que o adolescente vai ser submetido se ele tiver uma indisciplina. Isso está definido em lei. Se ele comete uma indisciplina ou se ele comete um crime dentro da cadeia e você aplica nele um castigo, isso é crime de tortura, porque não te cabe aplicar castigo a ninguém. Quem vai definir isso é o juiz e quem vai aplicar é quem o juiz mandar lá do jeito que o juiz mandar. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Metade, então, de quem agiu. Quem se omitiu? Você é agente de segurança, Dridri,
é funcionária administrativa lá e eu tô vendo você torturar o preso e ou o adolescente, eu tô fingindo que não faço nada. Eu vou incorrer no crime de tortura, porém a minha pena vai ser menor, vai ser detenção de 1 a 4 anos. Qual que é a diferença de detenção e reclusão? Reclusão, a pena pode começar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, não pode ser em regime fechado, vai ser em regime semiaberto ou aberto. Combinado, turminha? Lembre-se, não é só quem age que comete o crime de tortura, não. Quem se omite também incorre neste crime, tá bom? Só que aí a penalidade é menor, é metade lá que a de quem age, certinho? E aí a lei começa a trazer os agravantes. Se da tortura que você submeteu a pessoa resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10 anos. E se resultar morte, sobe de 8 a 16 anos. Cometeu tortura, reclusão. De 2 a 8 anos, mas se a pessoa ficar incapacitada e o que gerou a incapacidade dela for a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima em razão da tortura, a sua pena sobe para 4 a 10 anos. E se resultar morte, de 8 a 16. E aí vem aumento de pena. Além da agravante, tem os casos de aumento de pena. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Só para vocês terem ideia, 1/6 dá mais ou menos 17%, 1/3 mais ou menos 33%. Mas vocês vão sempre falar em 1/6 e 1/3. A pena, então, pode ser aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime foi cometido em público. Então, olha, só vai aumentando sua pena. Você é agente penal, ou é um militar, ou é um policial civil, ou é um agente socioeducativo. Sua pena vai ser aumentada por você ter cometido esse crime como agente público. Por causa do seu dever legal de agir para proteger aquela pessoa e você não fez isso, né? Ou então, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou idoso ou maior de 60 anos. Sua pena também será aumentada de 1/6 a 1/3. Detalhe, e pode vir cumulativamente. Você é agente público, você, por exemplo, você cometeu a tortura numa mulher grávida, ela perdeu o bebê, então, lesão corporal de natureza gravíssima. Você vai pegar ali de 8 a 16. Aí aumenta mais 1/6, porque você 1/6 a 1/3, porque você é agente público. Como era sob gestante, aumenta mais ali 1/6 a 1/3. E se o crime for cometido mediante sequestro, se você pegou essa pessoa e manteve ela em um local sem ela poder sair, claro que é como sempre acontece, também é aumento de pena. Ok? Sequestro é o que a gente conhece por cárcere privado. Certinho? Dúvidas, mandem para o e-mail adrifernandesbh@gmail.com. E não para por aí. A condenação, parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, você vai perder o seu cargo, função ou emprego. Você vai ser exonerado a bem do serviço público. Claro, gente, depois de um processo, né, que vai culminar com isso.
e ficará interditado. Na verdade, é impedido de fazer novo concurso pelo prazo do dobro da pena aplicada. Se você foi condenado a 6 anos, você não poderá, depois de cumprir a pena, você não poderá ser admitido em concurso público nenhum por 12 anos. Entendeu? Você vai perder o seu cargo de concurso ou o seu emprego público e ficará impedido de prestar novo concurso. Por qual prazo? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Se foi condenado a 4 anos, 8 anos sem poder fazer concurso. Se foi condenado a 24 anos sem poder fazer concurso público. Parágrafo 6º. O interessante dessa lei é isso, que tornou esse crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Porque antes era enquadrado como cárcere privado e lesão corporal, e aí você podia sair mediante fiança ou podia a você ser concedida a graça ou anistia, e sendo tortura, não. Crime inafiançável é aquele que você não tem como pagar um valor para responder o processo em liberdade. O crime de tortura é inafiançável. E ele também é insuscetível de graça ou anistia. Opa, adiantei o trem aí. O que é graça? É quando o presidente da República perdoa um dos efeitos da sua pena. Anistia é quando ele perdoa todos os efeitos da sua pena. Ok? Então, o crime de tortura é inafiançável e também a você não poderá ser concedida graça nem anistia, nenhum tipo de perdão sobre a sua pena. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Eu falei lá, detenção, você começa a cumprir a pena em regime semiaberto ou aberto. Reclusão em regime fechado, semiaberto ou aberto. E aí a lei está dizendo, pelo crime de tortura, você vai começar a responder pelo regime fechado. Por isso exclui o parágrafo 2º, que é aquele caso lá da omissão, que você não praticou a tortura, mas você viu acontecer e se omitiu quando deveria ter denunciado. Nesse caso, como é detenção, não tem como começar no regime fechado. Para todos os outros casos, você vai começar a cumprir a pena em regime fechado. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Ou seja, pode ser cometendo a tortura em outro país. A vítima é brasileira, a pessoa vai responder aqui pelo de tortura. E aí vão pedir para mandar a pessoa para cá, tem toda aquela burocracia. Mas, enfim, não é porque cruzou a fronteira que está livre de se submeter às leis brasileiras se a vítima for brasileira, não. Você pode cometer esse crime fora do país, se a vítima é brasileira, ela será protegida conforme a lei brasileira e você vai responder aqui pelo crime de tortura. Ah, mas nem a vítima nem o agente são brasileiros, mas eles estão cometendo o crime fora do Brasil, mas em uma área que é a jurisdição brasileira. O que é uma brasileira? Embaixada, por exemplo. Um navio de bandeira brasileira que está lá na Holanda. É jurisdição brasileira. Então, não importa se a vítima e o agente sejam estrangeiros, se eles estiverem em algum local onde é o Brasil que manda. A Embaixada do Brasil em Nova York é terra brasileira e ali se aplicam as leis do Brasil e não as leis norte-americanas. O consulado, ou então, né, a Embaixada do Brasil no Japão
é terra brasileira. Não importa se ele está no Japão, ali dentro as leis aplicadas são as leis brasileiras. Então, se você é japonês, estiver torturando um africano dentro de uma embaixada brasileira, você vai responder por esse crime, pelo crime de tortura. E aqui é o fechamento da lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tem lei que não entra em vigor na data de sua publicação, tá? Tem lei que eles colocam assim, essa lei entra em vigor a contar da publicação, em 180 dias a contar da publicação. Normalmente, por quanto precisa dar um prazo para as pessoas ou os órgãos se adequarem para cumprir a lei. Não é esse o caso, tá? Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-se o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque aí era só um crime contra uma criança e um adolescente, não mais. Agora vai ser enquadrado, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura, vai ser tratado pelo crime como crime de tortura e não mais como crime do ECA. É só isso que vocês precisam saber. Vocês não têm que decorar esse artigo 233, não. Você só tem que saber que, no caso da vítima ser criança ou adolescente, a penalidade vai ser da lei de tortura e não do ECA. Brasília, 7 de abril de 1997, essa lei é do Fernando Henrique Cardoso. Pronto, acabou. Viu que facinho? Vamos lá no resuminho? Lei pequena é boa que dá para fazer isso, não é toda lei que dá para fazer resumo, não. O que é tortura? Constranger alguém, né, submetê-la, mediante violência ou grave ameaça. Então, você não precisa estar machucando a pessoa fisicamente. Se você estiver meramente ameaçando, fazendo uma grave ameaça, já configura. Causando nela sofrimento físico ou psicológico ou mental, com uma finalidade. Qual finalidade? Obter informação, declaração ou confissão. Quando você pretender que ela pratique um crime ou que ela omita de praticar um crime ou de praticar uma ação que vai favorecer um crime, vocês vão lembrar, no caso de omitir de praticar um crime, lembram quando aquele menino que tatuaram na testa dele, sou ladrão? A intenção não era que ele parasse de roubar, isso foi tortura, tá? Então, praticar um crime ou omitir de praticar um crime ou omitir de fazer o seu dever legal para favorecer a prática de um crime por discriminação racial ou religiosa ou para aplicar um castigo ou uma medida preventiva ou para evitar que você faça alguma coisa. Também é crime de tortura se você fizer isso com uma pessoa presa, com um presidiário ou com um adolescente em medida de segurança, sem que haja fundamento, nesse caso, sem que haja fundamento legal para aquela prática. Dar o banho gelado na pessoa, por exemplo, botar ela em solitária tem previsão nas normas, então não é tortura. Dar banho gelado 5 horas da madrugada para saber de quem era o xuxo da cela, não tem previsão legal, é tortura. Também, essa lei também se aplica a estrangeiros aqui no Brasil, porque a Constituição protege quem está aqui dentro, seja brasileiro ou não. Está em terras brasileiras, você se submete às leis brasileiras, seja você a vítima ou o criminoso. E se estiver fora do país e a vítima for brasileira, também vai se aplicar essa lei. E se a vítima não for brasileira igual você também não for brasileiro, se estiverem em área de jurisdição brasileira, vai responder por esse crime também. Tem desculpa não. E aí você tendo
executada alguma daquelas práticas, alguma daquelas condutas, qual vai ser a penalidade? Primeiro, lembrando que tortura é inafiançável e insuscetível, não recebe graça nem anistia. A pena vai ser de reclusão de 2 a 8 anos, inicialmente em regime fechado. Se você se omite quando deveria ter denunciado ou feito parar aquela tortura, sua pena vai ser de detenção de 1 a 4 anos. E tem agravantes. Se quem praticou a tortura causou lesão corporal grave ou gravíssima, a pena vai para 4 a 10 anos, também inicialmente fechado. Se causou a morte, também inicialmente fechado, mas de 8 a 16 anos. E quais são os casos de aumento de pena? Quando você é um agente público, sua pena pode aumentar de 1/6 a 1/3. Ou também quando a tortura é cometida a criança, gestante, adolescente, deficiente ou pessoa acima de 60 anos, que é o idoso. Ou ainda mediante sequestro. E isso tudo pode cumular e ir somando. Você vai perder o seu cargo, a sua função ou o seu emprego público, vai ser exonerado a bem do serviço público, vai ser demitido e não poderá prestar concursos pelo dobro do prazo da condenação. Se foi condenado a 5 anos, não poderá prestar concurso por 10 anos. Facinho, gente, facinho. Se você chegou até aqui, este vídeo de alguma forma foi útil para você. Então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, principalmente se for alguma crítica para que a gente possa melhorar o conteúdo e a apresentação. Não se esqueça de se inscrever nesse canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Acho que é o Ricardo Ventura quem fala isso. Mas enfim, compartilhe este vídeo. Muito obrigada.